Ontem eu vi um monte de gente incauta, desesperada, preocupada, porque, enfim, prenderam o Bolsonaro. Entre nós, ontem só oficializaram. O Bolsonaro já estava preso há muito mais tempo, há 2 semanas já, desde quando colocaram a tornozeleira nele. A gente precisa entender que um homem que não pode sair de casa a hora que quer, que não pode sair da sua cidade a hora que quer, que não pode dar uma entrevista ou publicar algo nas suas redes sociais a hora que quer, já não é um homem livre. Já é um preso político, diga-se de passagem. E essa publicação, que diz que o Bolsonaro agora teve a decretação da prisão domiciliar, é só vamos dizer assim, a validação, a confirmação do que já estava acontecendo. A gente vai falar sobre isso. O Donald Trump já falou em retaliação, já teve uma publicação oficial da Casa Branca e o jogo começou a tomar proporções maiores. O povo, ontem, já fez manifestação na porta, né, do condomínio do Bolsonaro, teve buzinaços e parece, né, que isso aqui pode escalar. Não é só uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem todo um contexto. Pode ser caracterizado como o Supremo Tribunal Federal saindo da defensiva, indo para o ataque e para o tudo ou nada contra o próprio Donald Trump e os Estados Unidos. Eu disse há uns episódios atrás, quando a gente falou em sanções da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, que o que a Magnitsky poderia trazer de ruim é que já seria o máximo que poderia se aplicar ao Moraes. Ou seja, dali para frente, já não tem muito a perder e ele poderia dobrar a aposta. Pois é, o resultado está aqui. Ele já dobrou a aposta e agora é ver como Donald Trump mexeu nesse jogo de tabuleiro. Vamos entender tudo isso? Hoje é dia 5 de agosto, esse é o nosso primeiro editorial do dia. O nosso Café com Política começa num dia de tensão absurda e vamos entender tudo o que está acontecendo. Detalhe, se você já entendeu que a escalada começou, se você já entendeu que o negócio está acelerado, meu amigo, eu quero te propor, tá? Se você pensa em ter um plano B, você acha que ter uma conta fora dessa jurisdição, se você ter uma residência fora e a possibilidade, se tudo isso aqui der ruim, de ir para um outro lugar seguro e que te aceita bem, o Uruguai é uma ótima opção. Então, estou deixando para vocês aqui o link na descrição. Vocês entrem, clicam, tá? E conversem conosco que a gente quer te dar uma consultoria sobre o quanto é importante ter um plano B e aplicar a teoria das bandeiras, principalmente num momento tão caótico quanto esse. Combinado? Feito isso, dito isso, bora de informação. Ontem, para não muita surpresa, vamos ser sinceros, muita gente já imaginava que isso aconteceria, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. O motivo? Porque o Bolsonaro fez uma videochamada, né, com apoiadores. Bolsonaro já estava impedido de participar das manifestações que aconteceram. O que assustou o ministro Alexandre de Moraes é que as manifestações foram grandes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, apontou um suposto descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-mandatário desde o dia 18 de julho, ele está usando essa tornozeleira. E aí ele está proibido de utilizar qualquer rede social. Vem cá, existe uma rede social, e foi o Cristiano Beraldo que falou isso, de um membro do Comando Vermelho, Marcinho VP, lançou um livro. Teve um deputado participando, adivinha, um deputado de esquerda, num livro de um traficante. Ele está preso, é um traficante condenado e talvez não de dentro da cadeia, mas alguém administra suas redes sociais, postando, né, tudo aquilo que é de interesse do traficante. Mas o Bolsonaro, esse não pode ter a sua rede social. Agora, você precisa entender o seguinte: não se trata da prisão do Bolsonaro como um todo, de qualquer questão jurídica. Todo mundo já entendeu, e se não entendeu, só tem duas opções: ou é burro ou é mau caráter, de que o Supremo não age pela lei, pelas questões jurídicas, e sim
se baseia nas questões políticas. No próximo bloco, o Metrópolis lançou uma matéria que confirma tudo isso. É o seguinte, se você quiser a prova viva e cabal de que o Supremo Tribunal Federal não decide e não julga com base em leis, é só você ler o noticiário brasileiro. A prisão domiciliar do Bolsonaro tirou o STF da defensiva ante ao tarifaço. Segundo a matéria do Metrópolis, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro tira o Supremo Tribunal Federal da defensiva sobre o tarifaço do Donald Trump. E aí essa ação é para dar uma resposta, para mostrar para o Donald Trump que o STF não está de brincadeira, não. Eles querem mostrar para o Donald Trump que há um contra-ataque. A avaliação do governo é que a medida tomada nesta segunda-feira pelo ministro Alexandre de Moraes pode inverter a lógica da direita na campanha para emparedar a corte, inclusive sobre o tarifaço. Ou seja, a ideia aqui é de que as sanções do Donald Trump contra figuras da Suprema Corte, como o ministro Alexandre de Moraes, e também algumas sanções que foram aplicadas a 8 ministros que foi retirada do visto, deixava o STF na defensiva e só alvo dos ataques do Trump. Para contra-atacar Donald Trump, o ministro Alexandre de Moraes, para se defender e se blindar, mandou prender o Bolsonaro, dando uma resposta ao Donald Trump de que ele também pode agir contra o Bolsonaro. Ou seja, eu não posso atingir você, Donald Trump, mas eu posso atingir o seu aliado aqui dentro. A leitura foi compartilhada pela ala mais ao centro do governo Lula. E é que a imposição de novas medidas cautelares ao Bolsonaro vai levar os seus apoiadores a serem mais cautelosos quando tratarem da taxação de 50% aos produtos brasileiros. Ou seja, o recado foi claro. Se você defende nas suas redes sociais as sanções do Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, você será o próximo sancionado. Então, os bolsonaristas, a direita, estava pressionando o STF e comemorando as sanções do Donald Trump. Pois é, parece que aqui a escalada política aumentou. Agora, não pense que isso passou desapercebido. Houve a prisão do Bolsonaro. Essa prisão do Bolsonaro foi encarada como uma prisão de forma a uma reação política, ou seja, não foi uma decisão jurídica, foi uma decisão política do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão do Bolsonaro como retaliação ao Donald Trump. Mas os americanos estão de olho e a gente vai analisar aqui algumas postagens de alguns americanos em resposta ao que aconteceu. Um deles, Glenn Greenwald, jornalista de esquerda, que está fazendo denúncias graves contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ele escreveu o seguinte, O juiz autoritário e agora sancionado do Brasil, Alexandre de Moraes, ordenou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso em casa, abre aspas, parêntese, mesmo que ele não tenha sido condenado, fecha parêntese. Ele também proibiu Bolsonaro de dar entrevistas, discursar em comícios e falar com seu próprio filho. Grande parte disso é apenas Moraes provocando propositalmente o governo dos Estados Unidos, depois de ter sido sancionado por reprimir ainda mais o devido processo legal básico e os direitos de liberdade de expressão. Mas ele também frequentemente proíbe as pessoas de falarem ou as aprisiona se elas falam criticamente sobre ele. Então, aqui é a primeira manifestação que mostra que o ministro Alexandre de Moraes está sendo exposto pela mídia internacional acerca das suas medidas, que são caracterizadas como medidas, sim, absurdas. Olha só, o Danúzio, ele fez uma publicação dizendo o seguinte, olha, o advogado do Bolsonaro aponta a frase que levou o Bolsonaro à prisão. A frase foi, abre aspas, boa tarde, Copacabana, estamos juntos pela liberdade, fecha aspas. O advogado Enio Viterbo, ele fez duras críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, no X, que impôs a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em análise, publicado nesta segunda, o Viterbo afirma que a medida do Supremo Tribunal Federal é juridicamente, abre aspas, frágil, incoerente e autoritária, fecha aspas, constituída sem apresentar provas de que qualquer ação direta ou lícita do ex-presidente.
De acordo com o jurista, a decisão de Moraes parte de uma premissa subjetiva e tenta punir Bolsonaro por supostamente coagir o STF, com base em falas genéricas durante manifestações pacíficas. Ora. Que, vamos dizer assim, limite, né, do devido processo legal é esse. Que limite da democracia é esse. Agora, o Lula também já está bem alinhado e acompanhando, talvez com vinho, champanhe e comemoração total, a prisão política do seu adversário. Porque de jurídica, eis um advogado falando que não tem nada. Pois é, matéria do Igor Gadelha. A ordem do Planalto sobre como reagir à prisão domiciliar do Bolsonaro. Pois é, o Palácio do Planalto, ou seja, o governo Lula, orientou que todos os integrantes do governo evitem fazer qualquer tipo de comentário público sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi alvo de comemoração, mas eles não podem se manifestar externamente. Ora, bolas, é escancarar demais que é uma vontade política do Planalto sendo aplicada pelo judiciário brasileiro. A recomendação do Planalto é para que os auxiliares do Lula evitem comentar o assunto em discursos, eventos e até nas próprias redes sociais. Não é para fazer isso. A avaliação dos ministros lá do Palácio é que se fizerem esse tipo de comunicado, vão dar a entender que a decisão não foi da justiça, foi uma decisão de governo. Então, isso, né, gera uma complicação maior, né, acerca do Lula, né? Ou seja, mostrando para o Donald Trump e para o mundo que aqui judiciário e o governo andam juntos, como regimes da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua, entre outros. Agora, um ponto chamou a atenção. Será que isso vai tirar o Bolsonaro da eleição em 2026? A resposta é não. No próximo bloco eu vou te explicar o porquê. Durante uma entrevista na Jovem Pan, o Cristiano Noronha ele fez uma análise sobre Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro estará nas eleições de 2026 de uma forma ou de outra. Mesmo que morto, o Bolsonaro estará em 2026. Porque o Bolsonaro deixou de ser um homem, deixou de ser uma pessoa, ele virou uma ideia. Ideias não morrem. Virou um símbolo, virou um mártir da direita. Dá uma olhada nessa publicação da Jovem Pan aqui sobre o Bolsonaro e sobre Bolsonaro em 2026. Pergunta direcionando para as eleições, o senhor acha que pode surgir uma liderança na direita ou ainda quem vai mandar no jogo é o ex-presidente Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro vai estar presente nas eleições de 2026 de uma forma ou de outra. Ele continua sendo um cabo eleitoral muito importante, da mesma forma que o Lula foi um cabo eleitoral muito importante também em 2018, mesmo preso. Então não é por conta dessa agora prisão domiciliar, mesmo que isso seja em setembro, como já se espera, condenação e prisão também do ex-presidente, que ele está fora do jogo. A imagem dele, a presença dele ainda vai se fazer muito forte. Ele tem pessoas que vocalizam ali suas ideias. Vale dizer que o PL, acredito eu, vai usar e abusar das imagens também do ex-presidente em campanhas, em propagandas partidárias e eleitorais. Então, Jair Bolsonaro ele vai estar presente de qualquer forma na eleição de 2026, seja ele candidato ou não. Obviamente que o mais provável é que ele não seja candidato por conta de sua inelegibilidade. Vamos lá. Eu não quero ser o mensageiro do caos aqui, mas eu posso ser sincero para vocês, tá? Eu tenho que ser, né? Eu acho que esse é o meu papel aqui. E eu espero, literalmente, estar errado. Mas em 2022, o Bolsonaro estava livre. O Bolsonaro tinha máquina na mão. E mesmo assim, o sistema defenestrou o Bolsonaro. Tudo bem,
Bolsonaro estará presente, Bolsonaro é uma ideia, Bolsonaro se tornou um movimento, muito mais do que a pessoa. Bolsonaro, vivo ou morto, livre ou preso, será, sim, o direcionamento total de um discurso que acontecerá em 2026. Agora, isto vai mudar o resultado das urnas? Essa é a grande questão. Agora, a gente precisa falar como um todo, né, sobre esse caos e essa sombra negra que assola a moral do Brasil. Olha só, o Kringer, ele fez uma análise sobre essa decisão. O Henrique Kringer, ele falou o seguinte, olha, você precisa entender uma coisa. Se você é canalha o suficiente para estar comemorando essa decisão contra o ministro Alexandre de Moraes, saiba que um dia essa tirania vai bater na sua porta também. Você nunca defendeu a democracia. Se você está comemorando essa decisão, você nunca defendeu as leis. Se você comemora essa decisão, você nunca defendeu que as leis sejam cumpridas. Você é tão tirano quanto qualquer um que você já acusou até hoje na vida. Escuta o que ele falou. Interpretações de alguém que é o todo-poderoso. A interpretação está acima da Constituição. A interpretação está acima de qualquer código e parece que ninguém pode falar mais nada sobre isso. Alguém tem dúvida de que o ministro age de maneira enviesada? Alguém tem dúvida de que a condução desse processo é politizada, não é meramente jurídica, não é visando e preservando as leis do Brasil, não é visando o ordenamento jurídico, o respeito ao ordenamento jurídico? Alguém ainda nesse país tem dúvida? Essa é a pergunta que eu fico. Assim, para mim, existem aqueles que prezam pelo Brasil e prezam pelo respeito à Constituição e prezam pelas nossas leis e se indignam com uma atitude como essa, e existem aqueles que não prezam por nada disso e que se satisfazem. Olha, é meu inimigo político, então tá tudo bem. Quando é com meu inimigo político, tudo bem passar em cima da Constituição, passar por cima dos processos, passar por cima do bom senso, passar por cima de todas as outras coisas que têm sido preservadas pelo Judiciário do Brasil nos últimos anos, mas que agora parece que foram por água abaixo, completamente, né? Então, e como o Beraldo muito bem colocou aqui, não se alegre se você está celebrando isso só porque é contra o seu opositor, o político opositor, saiba que um dia isso vai bater na sua porta também. Quando a tirania, ela não se limita somente a um partido ou a um viés ideológico. A gente pode perguntar aqui qual é o viés ideológico do ministro. É difícil de colocar dentro de talvez ali dentro de uma caixinha ideológica. Agora, tiranos não se limitam a caixinhas ideológicas. Tiranos se comportam como querem, quando querem e da maneira como bem entendem. E vão atrás de todas as pessoas que tentam, de alguma maneira, ou que representam uma ameaça à sua tirania. É assim que a tirania funciona. Se nós continuarmos dando espaço para esse tipo de coisa, é lá que nós vamos terminar. A gente fala, e foi usado tanto o exemplo da Venezuela, que parece que ficou banalizado, mas é tão real quando você pega a história de verdade do que foi sendo feito por lá. Outros países também, como é que se transformaram em verdadeiros buracos onde a tirania reina e só quem prospera são os amigos do rei e todos os outros são oprimidos por esse agente estatal. Nós estamos chegando perto disso, Caniato. Essa é a realidade. Em alguns setores nós já estamos lá, mas em outros setores nós estamos chegando perto disso. Então, essa decisão, eu acredito que tem mais a ver com o vídeo postado pelo próprio filho, né, o Flávio Bolsonaro, que fez um vídeo, uma transmissão com o pai ali durante a manifestação do Rio de Janeiro. E aí pegou isso e depois retirou. Agora, ele não pode produzir conteúdos para as redes sociais. Ali não era uma produção de um conteúdo. Ele poderia se manifestar publicamente. Ele estava se manifestando. Então, não faz sentido. Agora, a interpretação de um vai reinar sobre a interpretação não só dos outros 10, mas de todos os outros. Não adianta a Ordem dos Advogados do Brasil falarem alguma coisa, porque eles já falaram em algumas instâncias e foram simplesmente ignorados. Poderiam ter falado mais até. Não adianta os deputados da oposição falarem, porque eles também são ignorados e perseguidos. Essa é a nossa realidade, Caniato. E vamos além, né? A decisão foi monocrática, ela deveria ser submetida
aos demais da turma. Pelo menos, né? Eu sei que fizeram isso para blindar os outros para não sentir a Magnitsky agora. Mas a Magnitsky vai chegar também. Agora, outro ponto que a gente precisa falar, aqui saiu do espectro de direita e esquerda. Agora, já é do espectro da humanidade e já é do espectro da moral. Se você defende isso, você não tem moral. Eu vou te dar um exemplo. Eu tô vendo um monte de gente que se diz de direita, governadores, com medinho e nem citaram. Vamos lá, vamos citar nome? Ratinho Júnior, por exemplo, fez uma postagem dizendo que o Brasil vem se perdendo nas decisões, não citou nomes. Pois é um cara de direita, que pode ser o seu candidato do ano que vem. E aí eu vejo o Glenn Greenwald, um jornalista gay, de esquerda, militante, falando o seguinte: tudo isso que está acontecendo no Brasil é um absurdo sem precedentes. Ele é constitucionalista. Outro, vamos falar do Rui Costa Pimenta, o líder do PCO, radical de esquerda. Mas ele entendeu uma coisa. Olha, uma coisa é lutar com as armas da democracia. Outra coisa é lutar com as armas da tirania. É um cara de esquerda. Então, aqui não tem nada a ver com direita e esquerda. Cá entre nós, eu vou ser sincero com vocês, eu nem acho que o ministro Alexandre de Moraes literalmente seja uma figura de esquerda. Nunca achei que ele foi um militante de esquerda. Agora, uma coisa é certa. Se a esquerda está servindo ao uso agora, que seja. Então, tira da sua cabecinha que tem a ver com direita e esquerda. Hoje tem a ver com princípios e moral. E aí, o povo, né, foi se manifestar. O povo foi para as ruas, né, talvez encabeçado aqui até pelo próprio desembargador Sebastião Coelho, talvez uma das figuras mais proeminentes, né, das manifestações. E aí o povo, logo depois da decisão, que como eu disse para vocês, para mim não é uma decisão novidade, para mim não houve novidade nenhuma, só chancelou. Só, vamos dizer, institucionalizou aquilo que já existia. O Bolsonaro já estava preso. A decisão já aconteceu a partir do dia 18. Dá uma olhada, né, aqui numa manifestação com o Sebastião Coelho, desembargador de Brasília. Aqui, publicação do Léo Dias. Aqui está o povo reunido por liberdade contra esse arbítrio praticado por esse criminoso chamado Alexandre de Moraes. Aqui está o povo reunido. Deputado Daniel de Castro, fica deputado aí. Deputados aqui, os deputados aqui. Calma, encosta aí, falei, deputado, já sem voz. Falei alguma coisa? Nós estamos trazendo a nossa indignação e a conversa com todos os brasileiros. O Alexandre de Moraes não está tirando só a liberdade do Bolsonaro. Ele está tirando a democracia, ele está quebrando a nossa economia, condenando os brasileiros à miséria, ao desemprego, que é o sonho do PT. Por isso, esse conluio de Lula com o Alexandre de Moraes tem que ser denunciado, essa é a intenção dele. É isso mesmo, pessoal. Olha, gente, essa decisão do Alexandre de Moraes, ela não existe. Isso é um arbítrio total. Hoje ele colocou uma tornozeleira no senador da República. Isso é inadmissível, nós não podemos aceitar isso como sendo a normalidade. Daniel Silveira está para perder uma perna pela conivência também dos demais ministros que concordaram com a decisão de Alexandre de Moraes. Hugo Mota, você é um omisso! Você é um omisso! Você é um omisso! 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 Vamos lá, pessoal. Agora, vamos ser sinceros. Eu tô tentando te abrir os olhos. Eu me preocupo muito mais com você, que é meu seguidor, para que eu possa te dizer a verdade. Essa publicação aqui, vocês viram, foi no portal do Léo Dias. Eu quero que você leia, né? Manifestantes protestam contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Vamos ver os comentários? Xandão, você é o orgulho do nosso Brasil. Xandão, herói do Brasil. Ministro Alexandre de Moraes, parabéns. Parabéns, Xandão. O Brasil agradece. Alexandre de Moraes, certíssimo, está grandão. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes, com toda honra e muito orgulho. Melhor para todos os tempos. Veio outro aqui. Acordei só para comentar Lula em 2026. Agora vou voltar a dormir. Alexandre de Moraes, guardião da democracia. Vamos ser sinceros, né? E olha, você vê aqui a foto, né, das pessoas aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada país tem aquilo que merece. Então, a minha preocupação com você é sério, você vai esperar para ver
o que vai acontecer? É sério que você está tentando lutar para abrir a cabeça das pessoas, para tentar para dizer para as pessoas o que está acontecendo? E essas pessoas estão brigando contra você? É sério que você briga desde 2016 indo em manifestação contra a Dilma Rousseff, pedindo a queda de corruptos, para hoje você ver um monte de gente nas redes sociais defendendo esses mesmos corruptos? Então, tem hora que é difícil, né? Então, meu amigo, tenha os seus pés no chão. Pense no Brasil. Mas pense num plano B também. Vamos ser sinceros, tá? Essa aqui, essa imagem que você está vendo, é uma imagem gigantesca, tá? Acredito que Brasília, tá? Pelo que eu conheço do local aqui, não publicou qual é o local, mas eu conheço muito bem Brasília, tá parecendo a ponte ali do Lago Paranoá que você atravessa. Lotado, né? Lotado de gente se manifestando. É assim, a metade, ou mais da metade, está lutando por um Brasil melhor. A outra metade está querendo afundar o Brasil e embrenhar o Brasil na lama. Outra figura que se manifestou foi a Maria Elvira Salazar. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Olha só, pessoal, a Maria Elvira Salazar, que é a parlamentar norte-americana, ela publicou o seguinte: injustiça. Alexandre de Moraes mais uma vez abusou do poder ao colocar o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar, sem nenhuma condenação ou devido processo legal. Isso não é justiça, isso é perseguição. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura, onde opositores políticos são silenciados, não julgados. Precisamos levantar a voz antes que seja tarde demais. Maria Elvira Salazar, congressista dos Estados Unidos. Não parou por aí. O Donald Trump já sabe o que aconteceu no Brasil, por óbvio, né? E se pronunciou e prometeu duras reações. Escuta. E o Departamento de Estado americano condenou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A nota chama o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirma que ele continua usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade e ameaçar impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenaram a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e forem cúmplices da conduta sancionada. O recado foi claro. Todo mundo que faz parte, que é cúmplice dessa medida, vai ser sancionado. Desculpe o erro aqui, é que as letras são muito pequenas e eu ainda sou meio cegueta, né? Agora, o que vocês precisam entender? O jogo está ganhando novos contornos. Após a prisão de Bolsonaro, os Estados Unidos prometeram punir quem auxiliar Moraes, que é um violador dos direitos humanos. É a publicação, matéria do Povo aqui, né? Então, assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal dobrou a aposta. O Trump deu resposta. Paulo Figueiredo também fez a seguinte publicação: Trump planeja escalada de sanções contra autoridades brasileiras já na próxima semana. O Donald Trump planeja uma escalada de sanções na próxima semana e deve atingir o entorno de Lula e ministro do STF com a Lei Magnitsky já na próxima semana. O presidente e a Janja não serão afetados pessoalmente, mas auxiliares do Planalto perderão os vistos. O plano prevê congelamento de bens de ministros e expulsão da embaixadora Maria Luísa Vogt, segundo uma matéria publicada na CNN. Ou seja, a resposta está chegando com uma dureza maior, né, e mais acelerada contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ou seja, a situação, né, tem uma nova escalada. E aí, agora, os demais ministros do Supremo deverão se posicionar. Se chega até eles a sanção da Lei Magnitsky, eles vão, né, dobrar a aposta como o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, o Brasil nunca teve num momento tão tenso, tão preocupante, tão
devastador como agora. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das situações com a pior complexidade que já enfrentamos até hoje, né? Até os dias atuais. Essa talvez seja um dos piores momentos que o Brasil já enfrentou. E aí, né, daqui para frente, é esperar para ver qual vai ser a reação do Donald Trump e o impacto que isso vai causar. Só que eu já disse, é uma guerra. No meio de uma guerra, tem bala. E no meio da bala, no meio do fronte de batalha, estamos nós, povo brasileiro. Tá bom? Dito isso, obrigado pela sua confiança. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário, gostei do conteúdo, achei coerente ou incoerente, sei lá, depende do seu ponto de vista. Agora, o recado é claro. Se você percebe a insegurança jurídica que esse país te dá, mas você ainda não tem como sair desse país, seus negócios estão aqui, sua estrutura está aqui, no mínimo, se blinde quanto a isso. É necessário que você saiba investir, tenha uma conta em dólar, tenha uma holding, uma offshore para se estruturar e ter uma maior proteção acerca do seu patrimônio, dos seus bens. É o mínimo que você precisa fazer. Então, para isso, o nosso escritório está à disposição para poder te ajudar. Talvez uma saída fiscal do Brasil, a gente está aqui para estruturar tudo isso para você. Clica no link aqui, que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu te vejo no próximo editorial.